A partir de agora está no ar o Sertão Podcast com Giovan Oliveira. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Me chamo Giovan Oliveira e fui convidado pelo ilustríssimo Danilo DR Studios para atuar como apresentador do programa podcast. Sertão Podcast, aqui o primeiro da região de Simões. Esse vai ser o primeiro programa e na sequência traremos ilustres convidados para que possam entretê-los mais e mais, certo? E hoje nos deu a honra de começarmos a nossa programação nessa programação Sertão Podcast aqui na TV Atual, pelo diretor Danilo, né? E hoje nos deu a ilustre presença o vereador e presidente da Câmara Municipal daqui de Simões, Luciano César. Quero dar as boas-vindas a Luciano e agradecer a ele por ter comparecido aqui, marcado presença no nosso primeiro programa. Quero dizer para ele que a gente está muito honrado com a sua participação. Luciano César, muito obrigado por estar participando da programação com a gente. Eu que agradeço, e eu não sabia que seria o programa de estreia, né? Venho do interior, visitando alguns amigos, né? Nem me preparei para fazer a barba, para ficar mais bonito, para um programa de estreia, né? O bom é isso, a naturalidade, né? Isso. Parabenizar aqui, em primeiro lugar, Danilo, uma pessoa que é um grande empreendedor, principalmente na área cultural, que sempre apoiou a cultura do nosso município, e ele tem essa coragem, audácia de criar essa TV Sertão Atual. E parabenizar por ter aceito o convite, né, Giovan Oliveira, em assumir tamanha responsabilidade extra, em estar trazendo para a nossa população de Simões esse novo modelo de informatização para a nossa população, que é o podcast. Pois é, doutor Luciano. A verdade é que a gente se sente honrado, muito honrado com isso. Quando o Danilo fez o convite, eu fiquei feliz demais. E então, pessoal, hoje a gente vai abordar alguns temas políticos na nossa cidade local, né? Talvez até alguns temas também nacionais, mas a nossa prioridade é falar da nossa política local, o que vai acontecer daqui nos próximos dias, nos próximos anos, né? Qual é a pretensão política e o que pode acontecer para que melhore a cada dia, né, a vida de todos os moradores da nossa região e dos trabalhadores também, né, Luciano? Eu sei que você é um cara extremamente inteligente, você está no meio da política há muito tempo, né? Eu queria que você falasse um pouco aí do que lhe motivou a entrar na política, para muita gente que não lhe conhece ainda, né? Bem, muitos não sabem da minha história política, mas eu iniciei minha carreira política, né, através mesmo de pessoas da família que tinham um vínculo com a política. Poucas pessoas sabem disso, mas através de um projeto que nós estamos criando lá na Câmara Municipal, né, e temos vários colaboradores, como professores de História, tem a professora Simone, Elineide, Fristácio, também o professor Adalberto, e outra equipe lá de amigos meus que estão ajudando a fazer esse memorial, que é o resgate da história política de Simões. E durante esse resgate, a gente percebe que o primeiro parente meu que entrou na política foi Sebastião Bento de Carvalho, que foi vereador e chegou a ser vice-prefeito e, consequentemente, na época, o vice-prefeito, ele automaticamente tomava posse como presidente da Câmara. E depois de lá para cá veio o Carlos Carmelo de Carvalho, também, que foi vereador dessa cidade, com o professor Cais, conhecido por muita gente. E aí foi me motivando, sempre gostei de política, e me candidatei em 2000. No ano de 2000, tem um tempinho já, né? Pela primeira vez, muito pouca gente sabe disso, fui candidato em 2000, muito jovem. O meu slogan na época era um jovem que acredita nos jovens, né? E sempre acreditei, sempre acredito nos jovens. Até mesmo porque o jovem é o futuro da nação. É o futuro da nação. Naquela época, eu com Francisco Ângelo, a gente discutia muito sobre a questão política. Inclusive, a gente tinha um programa na rádio Veredas FM, chamado Zoando no Rádio. É como se fosse o PAN da TV, como se fosse um programa interativo, né? Interativo, de comédia. Né? E a gente brincava muito. Tínhamos um amigo aqui chamado Marcos Antônio, e Marcos Antônio trabalhava na CEPISA, que hoje é Equatorial. E a gente, no programa da gente, a gente sempre perguntava, fazia a mesma pergunta. O que é um pontinho azul em cima de um poste? Né?
E as pessoas tinham que adivinhar. E todo dia a gente fazia essa mesma pergunta. Então, um pontinho azul em cima do poste era Marco Antônio da Cepisa, ajeitando algum problema. Arrumando as lamparinas por aí, né? Algum problema, né? Isso é bacana, interessante. E aí eu me candidatei, sempre falava com o Francisco Antes, com o Marco Antônio, com vários amigos meus da época, Denis, professor Tarcísio, Alex Moraes, Arminio de Arthur, Flávio de Ostanilas, Sidney de Seu Gonçalo, e Cláudia, minha esposa, né, que era do PT. Cláudia, né? E eu fui vereador, candidato a vereador pelo PSDB. Pelo PSDB. Imagina, sair do PSDB, depois ir para o PT. É engraçado, é uma trajetória política bem interessante. Isso, né? Mas eu sempre carreguei na minha vida pública que a minha bandeira e o meu partido político chama-se Simões Piauí. Simões, trabalhar por Simões. Trabalhar por Simões. Eu acho que hoje em dia é que eu percebo que a sigla partidária ainda hoje, ela não, no meu ponto de vista, na minha concepção política, ela é importante, mas eu acho que o mais importante é quando você se une para trazer o desenvolvimento para o seu município. Exatamente. Giovanni, naquela época eu tirei 59 votos. 59. E aí eu fiquei muito decepcionado, não tinha motivo de ficar decepcionado, muito novo. E as pessoas que me cercavam, meus amigos, minha família, eles chegaram próximo de mim e disseram: olha, Luciano, se prepara, se você gosta da política, se organize, se prepara, que você consegue chegar lá. É porque, na verdade, a política ela tem que ser trabalhada, né? Isso tem que ser gradativamente. Isso. Você vai construindo uma história ali gradativamente e passando a confiança para o povo, né? E eu fiz isso. Eu não me candidatei fui candidato em 2000, tirei 59 votos. Não me candidatei em 2004. Não gostava de estudar, mas eu vi a necessidade que você tinha que estudar, que você tinha que ter alguma experiência em algum setor. Então me identifiquei com a questão da agronomia. Fui fazer engenharia agronômica. No caso você é engenheiro agrônomo. Sou engenheiro agrônomo. Maravilha. Engenheiro agrônomo especializado em engenheiro de segurança do trabalho. E talvez seja isso também um dos principais interesses, despertar também o interesse pela agricultura familiar, não é isso? Sou apaixonado de fato. Pela agricultura familiar, né? Vamos já tocar nesse assunto. Só voltando à história política. E eu fiquei... Aí não me candidatei em 2004, então passei de 2000 a 2008 para ser candidato. Em 2004 eu fui ser coordenador da campanha, juntamente com Adão Moraes, com Arminio, com uma equipe de pessoas boas, que a gente coordenava a campanha de João Batista. João Batista, né? Na época, contra o seu irmão. Contra Valdeci, Valdeci e seu irmão de vice de Valdeci, Adilberto. Entendi. E o vice de João Batista era Sidoca, da padaria do PT. E a gente coordenando aquela campanha, e eu comecei a conhecer as pessoas. E aí as pessoas começaram a me conhecer. O meu pai, João de Carvalho Bento, também foi candidato a vereador, mas ele teve uma votação estrondosa em Simões, muito boa a votação dele, que dava para ter sido eleito, mas infelizmente, por conta de estratégias políticas, meu pai, na época, ele saiu candidato com um número, e na ata de registro da candidatura, na ata constava outro número. Então, como naquela época a votação era só cédula, era de cédula, então eletrônica ainda. Só valia o voto, contabilizava o voto que tinha o nome João Bento. O voto que tinha um número que ele trabalhou, não contabilizava porque o número que estava escrito na ata dele era outro número. Então, a política tem dessas coisas, né? Ou você tem que ser muito atencioso para que você não passe despercebido, ou então, infelizmente, você cai numa arapuca, como meu pai caiu na época que ele foi candidato. E pode, às vezes, estar até criando uma arapuca para si mesmo, né? Isso. Então, Luciano, durante essa trajetória política aí, em que você acabou de citar que passou pelo seu primeiro partido, e o segundo partido seu foi exatamente o PT. O Partido dos Trabalhadores. Exatamente, Partido dos Trabalhadores. Passando aí uma temporada grande também. Isso. E na casa foi quantos mandatos eleitos pelo PT? 3 mandatos. 3 mandatos eleitos pelo PT, não é isso? E aí agora você está no Progressista, não é isso? O PP. Exatamente, Partido Progressista. O que lhe motivou a fazer essa migração do PT ao Partido Progressista? Como eu falei antes na minha fala, hoje o partido, para mim, na minha concepção política, não tem tanta importância. O que vale é quando você briga para trazer o melhor para a sua cidade. Então, o meu partido hoje é Simões, minha bandeira é Simões. É Simões, né? Defender o melhor para Mas eu tive que ir, de fato, para o PP,
por conta das mudanças eleitorais. Luciano, você foi para o PP de coração? Não, como eu fui para o PT. Não vou ser hipócrita, nem vou ser mentiroso. Eu tenho que ser verdadeiro na minha carreira pública. Mas Luciano, você foi... Não, mas eu tinha que manter a minha sustentabilidade política, para ter a minha base política, continuar os projetos sociais que a gente desenvolve no município e estar ajudando as pessoas que nos acompanham, que acreditam no nosso projeto político. Então eu senti essa necessidade. A única oportunidade que tinha era de ser um vice para não sair do partido, mas a chance de ser vice não tinha sido trabalhado, não tinha sido discutido. Então, era não uma tinha pauta como. que não estava... Se eu fico no PT, eu não tinha sido eleito. Eu poderia ficar no Partido dos Trabalhadores, ter filiado ou ter coligado com o PP, mas eu não tinha atingido a legenda. É isso aí. Isso chama-se de estratégia política, né? Estratégia política. Então, não só o meu caso, mas isso aconteceu no Brasil todo. E principalmente... É verdade, houve várias migrações aí e tudo mais. Simões mesmo, cada vereador tinha um partido em Simões. É verdade. Por incrível que pareça. Só tinha Amâncio e Francisco Inclusive, a gente vai estar trazendo também alguns vereadores, inclusive o vereador da oposição também, o Enéas, a gente vai estar trazendo ele aí também, viu? Pois, na época, quando a gente fez essa mudança de partido, se eu não me engano, o Ademir era novo, Pedro Custódio, Partido Verde, o Zezé Moraes, PP, Gilson, PSD, Francisco Anjo e Amâncio, PDT, vereadora Rúbia, PCdoB e eu, PT. Então, todos tiveram que migrar para o PP para ajudar na conjuntura política e que a estratégia era eleger a maioria na Câmara. Então, a única forma de se eleger era estratégia política, principalmente democrática, né? Isso, todo mundo para um partido. Isso, exatamente. Aí, nesse decorrer de período, né, o senhor agora foi eleito como presidente da Câmara e hoje a gente vai conversar e saber a respeito dos projetos futuros, né? O que está acontecendo na Câmara, né? Quais são as novidades para o pessoal. Existem também algumas cobranças do povo também aos redores, tanto no interior como aqui, né, aqui na nossa cidade, principalmente a questão de infraestrutura, de saneamento, né, de falta de água nas regiões. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa questão, porque, na verdade, o nosso município também tem muita carência, embora comparado a outros municípios, está em outro patamar, na verdade, Simões, isso não pode negar, né? Isso. Então, eu queria saber qual é a ideia do senhor para poder, primeiramente, tratar... que eu não sei se o senhor sabe estatisticamente, na verdade, a cada real gasto, a cada R$1 gasto no saneamento, né, são R$7 economizados para a saúde, não é isso? Então, é um investimento que é feito ali no saneamento básico que vai lucrar na parte da saúde, porque as pessoas vão adoecer menos, pegar menos bactéria, vírus, entendeu? E eu queria que o senhor falasse quais são os projetos e o que está acontecendo na Câmara em prol desse sentido, né? Bem, vou iniciar falando um pouco sobre a gestão da Câmara. Isso. Aceitei o desafio, fui eleito para presidir essa casa. Espero que esteja fazendo uma boa gestão, que a sociedade esteja gostando e que meus amigos vereadores também, ou que estejam satisfeitos e que o gestor municipal, os seus secretários também, que é da base aliada do nosso governo, também esteja satisfeito. Então, assim, eu peguei uma Câmara toda uma estrutura de uma construção civil toda moderna. O ex-presidente, o vereador Pedro Custódio, ele teve a audácia e a coragem de transformar e fazer essa mudança. Inclusive, hoje, mesmo ali nós recebendo alguns móveis do pessoal lá de Araripina, Araripe Móveis, e o pessoal que veio entregar a mobília agora à tarde ali na Câmara, né, eles ficaram surpresos com a organização, com a organização e qualidade. Eu tive lá visitando também. Pois é. Quando o Pedro Custódio ele fez isso, eu percebi que toda aquela mobília que existia na Câmara Municipal de Simões não era da Câmara, era doação da Prefeitura de Simões na época do prefeito Valdeci, que quem fez até a doação, salvo engano, que foi a ideia, foi da saudosa Biosa, né? Saudosa Biosa. Dona Biosa. Então, eu via que a Câmara tinha uma estrutura financeira e eu achei interessante a gente comprar uma mobília à altura do que estava a Câmara hoje. Né? E hoje nós temos lá 9 gabinetes, todos padronizados,
todo mundo com estrutura idêntica, igual, né, para os vereadores. Colocamos porta de vidro, né, nós temos uma presidência, uma sala de presidência muito bacana. Realmente está bonito, realmente está muito bonito. Nós também fizemos a reconstrução dos nossos quadros, das galerias da gente, porque todo presidente entrava na Câmara e ele tinha, como de costume, não é só aqui em Simões, em outras câmaras também. Inclusive eu estive na Câmara Municipal de Araripina agora esses dias e lá eu percebi que cada presidente que entra, ele usa um modelo de galeria diferente. Diferente, né? Diferente. E eu achei melhor, conversando com os amigos vereadores, da gente padronizar um modelo só. E quando você entra hoje na Câmara Municipal de Simões, você vê que está padronizado, né? As galerias que tem lá, de 93 para hoje... Já ouviu falar naquele ditado que a casa aparece com a cara do dono? Isso. Já ouviu falar, né? Aí, doutor Luciano, vereador Luciano, eu tenho a mania de chamar o povo de doutor, mas é isso aí, né? É a forma mais natural que eu tenho de expressar. E é o seguinte, tem capacidade de dar aquela boniteza toda, né? Tá muito bacana. Refletir também na casa de cada cidadão, de cada morador, desde o mais simples, aquele que tem mais uma condição. Tem sim, porque a organização, né? Além da mobília, nós também tivemos a coragem de passar para a sociedade e fazer as transmissões ao vivo. Isso é muito bacana também, né? Quando você coloca uma transmissão ao vivo, você está mostrando a transparência. A transparência que a credibilidade, né? Nós também licitamos para fazer toda a parte de digitalização da Câmara Municipal. Tudo que for da Câmara, em termos de balancetes e tudo, a gente vai digitalizar e vai ficar no portal da Câmara, que inclusive a gente está fazendo um novo portal para ser entregue agora em outubro, em parceria com o Senado Federal e com a Câmara Federal, que é em parceria com a Interleges, ou seja, um portal totalmente moderno, à altura de qualquer Câmara que tenha no Brasil, e com a facilidade enorme da população acessar o site da Câmara, e lá ela vê quanto de fato o vereador ganha, quanto de fato o funcionário ganha, o que é que se faz na Câmara, a nossa região tem um mal, digamos que infeliz do povo, né? O povo é muito diz que me diz, né? A maioria das pessoas elas são enganadas porque elas não têm coragem e talvez nem a capacidade de ir atrás da veracidade dos fatos, não é isso? Então as pessoas elas acreditam no diz que me diz e quem quiser que se dane, seja lá fake news, seja lá o que for, né? As pessoas preferem propagar uma mentira enganosa, então... isso é uma coisa muito bacana realmente, porque ali as pessoas vão ficar cientes do que realmente está acontecendo na Câmara, né? Ao levar um projeto, né? Qual é o interesse realmente de cada vereador, o que ele está defendendo, qual a pauta que ele defende, né? E isso realmente é muito bacana, muito interessante. Hoje nós temos possibilitado que as pessoas da Maria Preta e região, Curralinho e região, Monte Santo e região, Serra dos Clausos, que é o povoado, e outras serras, regiões, né? As cidades, os bairros, terem um acesso, né? E propor, não só criticar. Nós temos geralmente, quando junta o Facebook e quando junta a TV, o YouTube, nós temos geralmente em torno de 150, 200 visualizações momentâneas naquele momento. É pouco? Eu acho que não, é muito. Porque hoje o nosso auditório só suporta 120 pessoas. Né? E com a pandemia só pode ser colocado 60. Porque tem que ter o distanciamento. Através das redes digitais e sociais, né? Isso é ampliado, na verdade, aumenta, né? Agora a sociedade ela tinha que entender qual o objetivo daquela TV. Muita gente pode achar que é chato você passar 1h30, 2 horas assistindo a sessão. Mas você que mora no bairro Soledade 2, você que mora na Veneza, você que mora na Vila Naí. Às vezes a dona de casa está limpando a casa e pode ir escutando, né? Você que mora no povoado do Monte Santo, em outro povoado, além de criticar, que para mim quando vem uma crítica, elas são críticas construtivas. Quando alguém diz assim, olha, na minha rua está faltando isso, isso e aquilo. Então ela está sendo amiga da gente porque ela está avisando que lá está tendo um problema. Então quem tem que saber dos problemas somos nós, né? E aí, consequentemente, o prefeito toma as devidas providências. Então, a TV Câmara hoje é uma ferramenta que a sociedade de Simões ainda não entendeu.
É uma ferramenta para o servidor da saúde, é uma ferramenta para o servidor da educação, é uma ferramenta para os agricultores, para todos os servidores. Que eles possam estar dando ideias, apresentando propostas, e os vereadores estar apresentando e cobrando junto ao Poder Municipal. Pois é, doutor Luciano, isso é muito bacana, bem interessante mesmo e vai com certeza abranger a região inteira e a necessidade do povo, né? Queria só pedir a sua licença aqui para a gente chamar o nosso intervalo aí, já a gente volta com mais informações aí com o nosso vereador, né, Luciano César, presidente da Câmara Municipal. Seja um patrocinador e parceiro da TV e Portal Sertão Atual. Neuroimagem, a sua melhor imagem. Raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49, Centro, Simões, Piauí. Reis Construções, projetando seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima, transparência e honestidade. Grupo Cleivan Coutinho, Farmacenter e Constru Center. LAC, Laboratório de Análises Clínicas, Rua José Dias, em frente ao Hospital Zuca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio Caprinor, Simões, Piauí. Pois é, pessoal, voltando aí novamente, viu, aqui com o vereador Luciano César, presidente da Câmara Municipal de Simões. Luciano, hoje em dia a política ela passou a ser ridicularizada e a aceitação do pessoal mais jovem começou praticamente a diminuir a zero, na verdade, né? Porque o que passa na cabeça da maioria do pessoal é que a política é uma coisa ruim, é coisa para ladrão e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse tema, né? Giovan, veja bem, um dos desafios também meu lá na Câmara é montar, nós já instituímos a Escola do Legislativo, que é para a gente promover alguns cursos de formação política, principalmente para a nossa juventude e para a sociedade de Simões. E outro outro tema importante também, que está sendo um desafio para a gente, que eu não falei, é a questão do memorial. Hoje nós temos lá, além das galerias dos vereadores de 93 para cá que foram montadas, nós temos também a galeria dos ex-presidentes, né? Para as pessoas, eu acho que a juventude ela precisa conhecer mais um pouco da história política do município. E através de um memorial que a gente está tendo essa coragem de criar, nós vamos ter um espaço na Câmara Municipal que os professores, né, das escolas públicas e estaduais possam estar levando seus estudantes para a Câmara e lá eles estarem conhecendo a história política de Simões. Como surgiu, quem foram as raízes, quem foram o primeiro prefeito, o vice-prefeito, quem foram os primeiros vereadores. E aí elas começaram a entender um pouco. Porque para você entrar em algo, você tem que gostar. Tem sim. Eu costumo dizer... Tem que ser o interesse, né? Tem que ter o interesse. Eu costumo sempre dizer nas minhas falas que existe dois tipos de político. O que gosta de fazer história na política e o que gosta de enriquecer na política. Na política, exatamente. Então eu gosto de fazer a história. Eu acho que o legado maior que um político pode deixar é a sua história. É bacana, eu acho que é muito bacana alguém passando em determinado lugar e assim, e essa obra bacana aqui, quem foi que fez, né? Isso. Aqui foi o vereador fulano, né? Lá, isso é bacana, fica uma história ali, né? Então lá nas atas, nós temos todas as atas da Fundação de Simões ao dia de hoje, e nas atas contam a história. Por exemplo, no ano de 1955, os vereadores da época, eles iniciaram a sessão da Câmara, a primeira sessão da Câmara, tomando como base o regimento interno e a lei orgânica municipal da Câmara Municipal da cidade de Campo Maior. Seja, nós não tínhamos... Tendo base lá, né? Tendo base como a de lá. Uhum. Para depois instituir o regimento daqui. Então, nós descobrimos também lá no Memorial agora, recentemente, que foi em 1955 que foi criada a estrada que liga Simões ao Monte Santo e Simões ao Padre Marcos. 1955. Eita, um tempo. As 4 primeiras escolas foram instaladas também naquela época. Naquela época também foi instalada uma usina elétrica a motor, onde o prefeito da época comprou um motor, né, e através desse motor ele conseguia levar energia para a cidade de Simões. Entendi. Né? Aí, doutor, eu vi uma notícia esses dias, eu estava analisando lá, porque geralmente quando vem um convidado aqui a gente gosta de
de analisar um pouco a história dele, para poder a gente ter um assunto para retratar, né? Eu estava vendo que vocês fizeram uma visita a São Raimundo Nonato, é isso? Isso. Aí, na verdade, qual foi o critério exato da visita lá? Bem, o objetivo de visitar São Raimundo Nonato era justamente trocar ideias. Eu já tive em São Raimundo Nonato, já tive em Floriano, já estivemos em Marcolândia, né, e pretendo ainda andar em outras câmaras. Qual é o objetivo? Principalmente câmaras grandes, não é menosprezando as outras câmaras menores, mas uma câmara maior para a gente saber o que Se eles... basear, né, trocar informações, trocar ideias. Tem uma frase que é até marcante, que ela diz assim: se no lugar onde você é o melhor, você está no lugar errado. Porque você tem que estar no meio dos melhores, dos maiores, né? Isso. E não o melhor, né, de todos. Isso. Porque, na verdade, o que isso se retrata é que quando você se acha o melhor de qualquer lugar, você tende a não evoluir, a não crescer, né? A não desenvolver. E quando você está no meio dos melhores, você vai se espelhar naqueles que são melhores e vai continuar a crescer, né? Então, a visita a São Raimundo Nonato foi justamente para buscar informação como iniciou a escola do Legislativo lá naquela cidade. Então, a gente conseguiu um regimento, a gente conseguiu um estatuto, a gente conseguiu algumas documentações que a gente trouxe para cá. Baseado em outra Câmara, eu consegui também organizar todo o acervo de balancete da nossa Câmara. Bacana. Baseado em uma Câmara do Ceará. Eu espero que uma hora você vá lá para me mostrar e apresentar de fato a Câmara. Pode ter certeza que eu vou. Então, todos os nossos balancetes da Câmara estão guardados na Câmara. E os balancetes que nós recebemos da Prefeitura está guardado num prédio em frente à Câmara que a gente alugou e que transformamos no nosso almoxarifado, né, e depósito. Né? E lá nós construímos um espaço onde a gente conseguiu organizar todos os balancetes ano por ano. Né? E antigamente esses balancetes viviam jogados numa sala, né, e com um mau cheiro de mofo e outras coisas. A gente conseguiu fazer esse trabalho e hoje até facilitando para a própria sociedade, para as pessoas que pensam se aposentar uma hora, se achar que não está encontrando documento na prefeitura nem nada, pode ir lá na Câmara, lá também que tem um balancete. Pois é. E lá está tudo bem bonito. Então, Luciano, esse programa aqui também pode deixar dica para a sociedade também, né? Isso, de como a sociedade pode procurar o vereador ou uma solução para algum problema, pode estar deixando essas dicas também, que às vezes tem pessoas que que não têm, digamos, um certo conhecimento da causa e às vezes fica com medo, fica temendo, né? Que na verdade a Câmara, a Prefeitura é a casa do povo, na verdade, né? Na verdade, eu costumo dizer que, no caso o senhor é vereador, na verdade, o senhor está vereador, né? Para fazer a necessidade do povo, para levar a necessidade do povo, para cuidar do povo e cobrar se realmente está sendo aplicado de maneira correta aquilo que é trazido ao povo, né? Então, o senhor, se precisar deixar aí alguma dica para o povo, como se deve fazer, pode ficar à vontade. Aqui a gente está em casa, aqui é a nossa segunda casa. Eu costumo dizer que Simões ele está bem representado. Simões tem políticos que ele se preocupa de fato com a situação da nossa população. E os vereadores também são vereadores aguerridos, vereadores competentes, com compromisso, que sempre está levando demandas ao gestor. Agora, uma coisa que nós não temos ainda de praxe, que seria importante a gente adotar esse costume, era estarmos presentes na Câmara de segunda a sexta durante o seu expediente. Porque aí, com a estrutura que a Câmara tem hoje, a população poderia procurar mais o vereador na Câmara. E na verdade é uma necessidade, né? É verdade. Porque às vezes as pessoas podem querer resolver alguma coisa, vai lá para conversar com um vereador, para defender sua causa, ou para apresentar um problema, né? E aí não encontra, né? Então isso seria bem proveitoso, bem bacana, né? E falando agora nós vamos falar de umas coisinhas mais polêmicas, né? Que geralmente são as críticas, né? Vereador Luciano, eu sei que nesse meio político, acho que é mais crítica até mesmo do que a maioria dos elogios, né? Tem muitos elogios também, mas as críticas também às vezes são bem cruéis. Qual é a crítica mais frequente que o senhor costuma receber? O senhor consegue ter algum em mente agora? Às vezes a gente recebe... É porque a gente sabe também que a crítica ela não vem de quem é a favor, né? Geralmente vem da oposição, né? E tem algum em mente, alguma coisa que marcou, né? Durante esse período todo de político, né? Teve alguma coisa que marcou nesse entre-meio? O mais chato da política é porque você fica muito refém à sociedade. O vereador não pode ter nada, porque a partir do momento que ele tem algo, as pessoas começam a julgar, começa a ser crucificado por aquilo, né? Está roubando, né? Está fazendo isso, está fazendo aquilo.
E também quando as pessoas dizem que vereador não ganha muito e não faz nada, né? Então, assim, é fácil ser vereador? Não. É fácil criticar, é fácil falar. Mas estar na pele do parlamentar e assumir sua responsabilidade enquanto vereador, ela é muito difícil, ela é árdua. Conversando com o Edilberto de Abdias outro dia, e Edilberto sempre dizia, para ser um vereador que o seu nome esteja em ascensão, sai caro. Isso é verdade. Sai caro. Então, assim, mas não é todo mundo, é a minoria, que acha com isso. Certeza. Mas a maioria compreende e entende que o papel do vereador hoje em Simões ela é importante. Exatamente. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa alguém que vota em você, por exemplo, que votou em você, né? Ela vai lhe trazer uma crítica. Isso não quer dizer que ela é seu inimigo, que ela não vai votar em você novamente, porque ela, né, não lhe apoia, né? A maioria das vezes os que mais lhe apoiam são aqueles que lhe levam a crítica. Agora tem que ver essa questão da crítica, né? Porque tem uma frase também que diz assim que não pode se aceitar crítica crítica construtiva de quem nunca construiu nada, na verdade, né? Então, na verdade, ou sendo político ou não, cada um de nós temos um legado, na verdade. Então, eu acho que as críticas elas devem ser filtradas, né? Ela tem que acontecer de fato. Agora, quem recebe a crítica é que tem que ter, principalmente quem é político, tem que ter um certo equilíbrio para aceitar a crítica. Porque são através de críticas também que você corrige um erro seu. Com certeza. Eu sei que tem tempo que eu sou bombardeado, porque né? eu sou muito polêmico, mas tem época que estou tranquilo, estou de boa, né? Mas é assim mesmo, eu acho que na política a gente tem que estar fazendo esse papel. A gente tem que polemizar mesmo a situação e a gente tem que ter nobreza, tem que ter tranquilidade. Entendeu? Falando aqui com o vereador Luciano, e daqui a pouco nós vamos fazer 2 perguntas bruscas, que muita gente quer saber também. Daqui a pouco no finalzinho a gente vai fazer, né? Mas por enquanto nós vamos falar aqui também dos problemas aqui da cidade, da sede, né? E das regiões, município também. Doutor Luciano, o que fazer para amenizar a situação do pessoal que está morando aí aos redores da cidade, né? Uma parte que não é muito ligada ao centro, nesses bairros mais afastados, que sofre muito com falta de água. Eu sei que é uma coisa também que não depende simplesmente do legislativo nem do executivo. É uma coisa também que depende de empresas também, né? Tem que ter ali uma ligação, mas como o vereador também é o fiscal e pode cobrar isso, eu queria saber o que a população pode esperar de você nessa questão, né? Giovan, eu assumi em 2009, fui eleito em 2008. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente encontra hoje em nosso município é justamente esse problema de falta de água. E todos os anos, se você for pesquisar, entendeu? E for ver o Facebook de alguns parlamentares, principalmente na época em outubro, setembro, outubro, está lá o mesmo problema de falta de água, né? Por quê? Então daria para dizer que o problema, nós temos o problema local, mas o problema é mais largo do que se imagina. Isso, né? Veja bem, quando aumenta a temperatura, né? As hidrelétricas, elas têm que trabalhar muito mais pesado, seus maquinários. Então acontece com que queima uma bomba, acontece um problema, né? Então nós tínhamos um problema muito sério que eu acho que já foi resolvido em torno de 80% ou mais, que era a questão do desvio das águas. E foi praticamente, eu acredito, se tiver muito pouco, resolvido. Mas essa questão da falta de água seria até uma forma de você o município fazer um projeto, né, já que tem esse problema todos os anos, então começar a fazer um plano de ação. Exatamente. Um plano de ação. É possível que isso aconteça daqui mais alguns vamos dizer, nós dias, estamos aqui nesse programa podcast, conversando aqui, interagindo e surgindo essas ideias. Uhum. Então, assim, posso estar até apresentando na Câmara, já que o gestor já pode se tornar uma cobrança, né? Posso estar fazendo um plano de ação sobre a questão da falta de água na nossa cidade, principalmente nos bairros, baseado nos anos anteriores que
que o problema da água nesse período é o mesmo. É o mesmo, é verdade. O mesmo, ou queima bomba. E aí, devido todos os anos se repetir a mesma coisa, a forma mais viável é exatamente essa, um plano de ação, né? Isso. E como eu sei que não depende só de um, Não. tem que ser um conjunto, né? Então, é uma cobrança legal a se levar para se tratar. São lá, sugestões, são ideias. Exatamente. Né? O E vamos dizer também que não é uma ideia impossível, né? Não. O legislativo, na realidade, o vereador, ele tem como base fiscalizar, apresentar projetos, requerimentos, indicações, né? E projetos, requerimentos, indicações são nada mais nada menos do que ideias. Ideias, exatamente. Que você constrói no longo da sua vida, conversando. Você às vezes está numa certa Pode ser individual ou através do povo Isso, também. você né? tá, não, mas geralmente ela vem do povo. É do povo, na verdade. Geralmente os requerimentos, ela vem do povo. Você vai visitar, como agora há pouco eu estava ali visitando uma colheita de cebola, do cidadão chamado Julião da Maria Preta, irmã do ex-pré-candidato a vereador Cleones da Maria Preta. E eu sou assim, gosto muito dessa parte da agricultura familiar. E vendo lá, a gente vê, você nem acredita que em Simões, num espaço daquele, ele produzir 50 mil quilos de cebola. Né? Exatamente. Ontem eu cheguei lá, tinha mais de 22 pessoas trabalhando. Com certeza esse pai de famílias, ganhando uma diária, R$50, né, para coletar aquelas cebolas. Então, quando eu vejo isso, eu fico animado. Estimula, isso é Estimula. verdade. Então, preciso o quê? Aí vem as ideias. Exatamente. Vem as ideias de você apoiar. E outra coisa, tem como abranger uma área gigante do município através disso aí, né? Porque tem como cavar portos artesianos, entendeu? Tem bem, como fazer barragens, açudes aí que duram o período de seca inteiro, né? No início desse programa, eu falei para você que em 1955, o prefeito na época, Rufino Lopes, o vice-prefeito Abete Josias, eles pediram autorização na Câmara para comprar uma usina elétrica e um motor, para ligar a energia na cidade. Em 1972... Alguns relatos até que eles desligavam certas horas da noite, né? Tem uma buzina que tocava, e quando tocava todo mundo já sabia, cada um para suas casas. Em 1972, 72, o prefeito na época, Avani José de Carvalho, vice-prefeito Sebastião Bento, meu tio, Avani disse na época, desliga-se os motores e acende as luzes da cidade, através da energia que a gente utiliza hoje. Ou seja, então, passou quantos anos para acontecer? Né? É verdade, passou um tempo, né? 55 até 1972, 71. Passou um tempo. Para chegar essa energia. Exatamente. Então são conquistas que não são de um dia para a noite. Agora, o que é que nós precisamos pensar e discutir e debater? É em construir grandes barragens dos povoados, certo? De preferência, se puder, com o recurso próprio do município. E depois dessa construção, você pegar um cara desse aí, que já tem 15 anos, 20 anos de experiência, que tem essa parte da Maria Preta, Julião. Dá para render, dá para render. E aí você começa chama uma pessoa dessa, juntamente com um zootecnista, com agrônomo, com técnico agrícola, para dizer, vamos transformar nossa cidade num fortalecimento da nossa agricultura. Naquela época, o prefeito Avani, ele investia 80%. Quem está dizendo não sou eu, não. Está escrito nas atas lá naquela época. São os dados, né, na verdade. Ele investia 80% do recurso, ele investia na agricultura. Isso é bacana. Saúde, ela estímulo, né? Saúde, ela é importante. Porque existe aí um município mesmo para se equilibrar, né? Precisa desses 4 pilares: é saúde, educação, né? A estrutura familiar, isso. Né? Mas a agricultura é quem fomenta a nossa economia. Hoje, você pega a Serra dos Cláudios. Na Serra dos Cláudios você tem, lá da Serra do Bom Jardim, no chamado compadre Isaac, que faz divisa com o Marcolândia. Outro está Isaac, que é a pessoa que eu conheço lá na região. Mas pode ter alguma outra casa que se estenda mais para frente de Isaac, que faça divisa com a Marcolândia. Mas eu quero dizer, o território simoense, lá da Serra do Bom Jardim,
para chegar lá na serra da ladeira do Monte Santo. Em termos de extensão territorial, É uma extensão gigante. Né? quanto é que se produz de mandioca? Aí com certeza... Essa mandioca que se produz, ela está indo para onde? Né? É isso aí. Qual o incentivo que tem para aumentar A demanda, a produção da mandioca? É. Hoje, vários criadores da nossa cidade engordam os seus animais através das cascas da mandioca. Então, a prefeitura... Teria que ser uma atenção voltada a essa questão. A prefeitura também. poderia fazer o quê? Fazer um levantamento para ver como é que você vai potencializar isso, convidar pessoas que entendam para saber qual é realmente o nutriente, o que é que aquela casca realmente ela o que é fornecer para os animais? Os animais. O que é que se pode colocar, misturar com ela para melhorar mais ainda, né? E valorizar essa casca para o homem da serra. Fica muito bom, muito bacana. Né? Caso isso aconteça trabalhando a esse modo, tenho certeza que futuramente o município de Simões será totalmente diferente do que agora, porque vamos dizer o seguinte, que agora já está bom, é bom, mas nunca é estabilizar, tem que melhorar, sempre melhorar, sempre avançar. Né? Nunca vai ser suficiente para o povo. E é por isso que o povo sempre quer mais. Né? Quando você quer mais, você tem que ter ideias. Tem que ter. E você tendo ideias, você consegue trazer as coisas para discutir com o povo e realizar. Vereador Luciano, aqui na nossa região ainda existe muita gente aí na extrema linha de pobreza, né? Essa questão da agricultura familiar exatamente ajuda demais as famílias, né? E tem uma região daqui do município de Simões, que inclusive faz fronteira com 4 municípios, lá em cima, Serra do Inácio, né? Que tem uma parte lá que é de Simões também, e o pessoal também vive numa pobreza extrema. E eu queria, a pergunta é o seguinte, já foi feito algum tipo de projeto, alguma coisa encaminhada para lá, para resolver a situação do pessoal? Só lhe corrigir, Simões não tem nenhuma fronteira lá não? Não, lá é Araripina, Ouricuri, Betânia, Curral Novo. Né? Porque... Agora, tem pessoas de Simões que moram na Serra. Que moram na Serra lá, né? Aí, na verdade, é porque... É difícil de você fazer um trabalho social voltado na Serra do Inácio. Porque não é exclusivo, não é do território. Aí fica complicado, né? É verdade. É porque eu tive conversando com um pessoal que mora lá, na verdade, né? No caso, a região lá não tem região de Simões que pertence àquela região lá, né? De Serra do Inácio. Mas tem um pessoal que mora lá, eu estava conversando com eles, né? E a gente até fez, que eu faço parte de um projeto social aí também, né? Parceiros por Amor. No Instagram tá lá, Parceiros por Amor também, que a gente arrecada alimentos, fazer. E a gente tava até planejando de passar por lá pra gente avaliar, né? Aí a questão é o seguinte, nós vamos chamar o comercial e em seguida nós começa falando sobre exatamente a outra parte da necessidade do povo, que o povo sempre cobra, tá bom? Voltamos jazinho, pessoal, pra gente continuar o papo aqui com o vereador Luciano. Seja um patrocinador e parceiro da TV e Portal Sertão Atual. Neuroimagem, a sua melhor imagem. Raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49, Centro, Simões, Piauí. Reis Construções, projetando o seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima, transparência e honestidade. Grupo Cleivan Coutinho, Farmacenter e Construcenter. LAC, Laboratório de Análises Clínicas, Rua José Dias, em frente ao Hospital Zuca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio Caprinor, Simões, Piauí. E então, pessoal, nós estamos aqui de volta com o vereador Luciano, contando nosso papo aqui, rapaz. Aqui você não tem nada a perder, somente a ganhar. E aí nós vamos continuar nossa conversa aqui, porque eu sei que o vereador Luciano também é um apoiador de grandes ideias, né, do nosso município. E outra coisa também, ele é a favor também do profissionalismo também no nosso município, né? E eu queria saber dele aqui hoje... o que tem, se tem algum curso profissionalizante, o pessoal aí, quais são as ideias que vai surgir aí. Pode ficar à vontade, viu, Luciano? Cada gestão que acontece na minha vida vem ideias diferentes. Eu tinha um sonho, em Simões, de trazer o Instituto Federal para a nossa cidade.
Mas como no site do Ministério da Educação existia as normas, então foi inviável, ou seja, só teria possibilidade de trazer esse instituto para cá, a construção do prédio e tudo, se Simões fizesse um consórcio com outros municípios e chegasse a uma população de 100 mil habitantes. Como Paulistana fez e Paulistana conseguiu. Uma interligação, né? Junta tantos municípios e manda a proposta para lá. A gente viu que era difícil e eu nunca deixei de buscar alternativas junto ao governo do Estado. E nós conseguimos trazer, através de professor Adalberto, na época, supervisor de ensino, né, também Cledilma Tertuliar, Cledilma, esposa de Pindal, eu só gosto de procurar muito as coisas novas e trazer para Simões. Então nós conseguimos trazer o Brasil alfabetizando, Olhar Brasil, né, depois a gente conseguiu trazer cursos técnicos, né, de 3 meses, com duração de 3 meses para Simões, e a gente continuava brigando, eu sempre mandando o WhatsApp para Regiane Dias, para o deputado Assis Carvalho, para o próprio governador, sempre cobrando, né? E dizendo, por que é que vocês não trazem cursos técnicos voltados à nossa realidade, para quando começar a funcionar o desenvolvimento, as pessoas estarem preparadas para o mercado de trabalho e conseguir. E nada, até que no ano de 2019, se eu não me engano, né, nós conseguimos, com o governador Wellington Dias, que Simões funcionasse a escola técnica. Bacana, hoje nós temos a Natália, a professora Natália, que ela é a diretora da escola técnica. A escola técnica recebe o nome da minha mãe, Maria Alzane de Souza, que é muito feliz com isso. E nós seus pais, inclusive, seus pais eram muito conhecidos na região, todo mundo. Isso. E eu não perco nenhum tempo e nem meço esforço para correr para Teresina e estar buscando mais cursos para Simões. Né? Na hora que as professoras, os professores, a diretora, né, Dudu, da UAP, de Luciano, a juventude quer o curso tal. Então eu corro para Teresina e vejo a possibilidade de trazer esse curso para cá. Essa questão aí de hoje em dia, hoje nós temos cursos de marketing, aqui curso técnico de marketing, nós temos curso de segurança do trabalho, nós temos 2 cursos na área de informática, né? São vários cursos técnicos que estão acontecendo aqui em Hoje em dia, nessa era digital, né? Isso é mais do que necessário, ou seja, é atendendo a demanda que precisa, né? E seria até interessante, vou dar essa ideia de você estar chamando a diretora Natália para que ela possa fazer uma explanação maior. Com certeza, pode porque, deixar. veja bem, muitos jovens não sabem o que está acontecendo. Né? Porque não traz isso para Simões? Não, Simões já tem. Verdade, a maioria não sabe. A maioria não sabe. Então, falta de conhecimento de informação. Não, nós vamos trazer ela aqui, sim. Eles têm um Instagram, faz toda a divulgação. Então, é uma área importante para se mostrar. Vereador Luciano, o nosso papel aqui, a ideia desse programa é exatamente isso, entendeu? É levar as propostas para o povo, né? Levar as ideias que vão acontecendo, né? As novidades, tipo o curso técnico desse aí, que a maioria dos jovens nem sabe, né? Então a nossa ideia é de trazer vocês aqui para que converse com a população e deixe a população conscientizada disso, né? E não só a região de Simões, todas as regiões, né? Aqui, esse debate nosso aqui não vai ficar só em Simões, não. É regional, né? Vai expandir na região inteira. Então isso é muito proveitoso para as pessoas que às vezes não sabem disso, né? Não sabem disso, não têm o conhecimento da causa. Então isso é bacana. A gente vai convidar ela esses dias para trazer ela aqui para explicar exatamente essa questão, né? É muito para importante. Os jovens. Quando eu falava em energia eólica em Simões, 2010, na Câmara, muita gente me tinha como um doido. Isso não vai chegar nunca. E chegou. E vai chegar o ferro. Eu sempre dizia, vai chegar o ferro também. Isso é uma coisa muito importante. E a BEMISA já foi autorizada a começar a exploração do ferro. Né? E logo a BEMISA está chegando aqui. Deixar aqui uma dica para o nosso prefeito Zé Ulisses. Aí, doutor Zé Ulisses, daqui uns dias você vai vir aqui também, viu? Vamos correr atrás da BEMISA, prefeito. Vamos trazer a BEMISA para perto da gente. Isso aí. Trazer a BEMISA para dentro de Simões. Porque nós somos um município e nós temos uma estrutura maior. Não estou querendo... O ferro está concentrado, na maior parte do ferro, na cidade de Curral Novo. Então as pessoas, às vezes, vem muito engenheiro, vem muita gente, eles preferem Pararipina, como aconteceu com o pessoal da Casa dos Ventos. Né?
A gente deixou de ganhar. Então está na hora também da gente começar... Com certeza aí é uma estrutura de uma forma gigantesca. Está na hora da gente começar, veja bem, está na hora da gente começar. Olha, a gestão do prefeito Zé Ulisses é indiscutível. É uma gestão nota 1000. Equilibrado, o cara boa. É fera. Eu conheço o trabalho. Cidade organizada, pagamento em dia, tudo. Inclusive a gente estava falando sobre isso. A gente está trazendo um curso de cabelo. Eu até cheguei a comentar contigo sobre isso, né? Para cá, para Simões, agora no mês de novembro, né? E a gente falando sobre isso, e o rapaz que veio representar a empresa aqui, conversando comigo, assim, rapaz, eu já andei em várias cidades dos interiores aí, mas não tem uma cidade igual a Simões, né? Aí ele falou assim para mim, e na verdade o que acontece? Eu falei, sabe o que acontece? O prefeito é zeloso e a população também é, porque não existe prefeito zeloso com população porca, né? Tem que andar em conjunto. Ou seja, se eu quero o bem, né? Se eu quero o bem da população, a população tem que querer o bem dela mesma, né? Para poder andar em conjunto. E é por isso que é bacana. Tem que ter ali uma sincronia. Essa ligação, né? Uma ligação, povo exatamente. Uma sincronia. O povo e os políticos, né? Exatamente. Para funcionar. Então veja bem, olha, hoje o que nossa cidade clama é por emprego. As pessoas querem trabalhar. Então está na hora da gente começar a montar estratégias para gerar emprego. Empregar o pessoal, né? Empregar a nossa juventude, empregar o povo. Então, através de quê? Através de ideias. E mudar, né? Mudar o pensamento dos jovens aí, a se interessarem mais pela política, né? A se profissionalizarem, porque são o futuro da nação, são o futuro de Simões, o futuro do Brasil, na verdade, né? Eu tenho um projeto na Câmara que é chamado Festival dos Ventos. Inclusive, já até comentei com o governador do estado e iria levar esse projeto em 2019, por conta da pandemia, acabou 2020 e tal, porque tem uma equipe toda que vai estar envolvida nesse projeto, para que a gente monte um projeto bacana e leve para lá. O que seria esse projeto? Na descida da ladeira do monte, ali da Serra de Simões, a gente iria ver a possibilidade de comprar uma área de 3 hectares, digamos assim, ou de 5 hectares, e lá a gente ia montar 3 quadras de evento. Uma quadra ia funcionar uma praça de esportes radicais, entendeu? Skate. A outra praça, ela ia funcionar uma praça para cultura, artes, culinária e músicas regionais. Eu sou fã de arte e cultura. Músicas regionais. E a outra praça ia funcionar para shows nacionais, internacionais. O que era que você ia fazer com isso? Você ia promover um festival de 5 dias, 6 dias, 8 dias, ia depender da organização. Né? Um festival desse de 5 dias, 8 dias, você ia conseguir trazer um público grande para a nossa cidade. Aí entrava o quê? A questão de salão de beleza, exatamente, hotelaria, pizzaria, gasolina. Ia dar um giro na economia, né? Tudo. Ia movimentar tudo. E o mais importante que ia acontecer, através desse festival de eventos, com essas 3 praças aqui, que o pessoal vinha mais por conta da festa mesmo, só que a gente ia fazer uma parceria com a Universidade Federal, onde são detentoras de todos os fósseis que foram encontrados no município. Elas guardam bem guardado, entendeu? Então a gente poderia o quê? Tá fazendo um percurso de caminhada, passando por vários... Para quem está assistindo aqui que não sabe essa questão dos fósseis, né, são de animais, né, de peixes pré-históricos que foram encontrados na nossa região aqui, que é a nossa região. Cemitérios indígenas. Exatamente, isso é muito rica nessa área. E às vezes quando acha alguma coisa, as universidades pegam e levam, né? Mas leva com o intuito de preservar, de guardar. Né? É claro que se uma hora o município faz um festival desse, teria a possibilidade de um espaço desse aqui montar um museu para que tivesse lá esses fósseis, essas figuras, essas coisas que fossem encontrando. Né, tem cemitérios indígenas, são muitas coisas interessantes. Muito bacana, realmente. Então, quando você faz o quê? Um percurso de caminhada, fazendo uma parceria com a Universidade Federal, você ia criar oportunidades para as pessoas serem, como é que eu posso chamar? Guias turísticos, para falar da chegada das torres, do encontro desses fósseis, como foi que surgiu, como tal. Fazer a explicação, explicando tudo. Gerar emprego, ou seja, para a região. Então, através de um festival desse aqui, você também poderia fazer um percurso de ciclismo, motocross, durante toda a estrutura subindo aqui a serra, uma ladeira que o prefeito acabou de executar, de fazer, uma ladeira até o Bom Jardim, de lá você voltava descendo na ladeira de Simões e premiando as pessoas.
Mas o mais importante de um festival desse, sabe o que é? É porque você ia ter a oportunidade de trazer investidores. Investidores, exatamente. Então os investidores iam vir conhecer a cidade, os empresários, iam ver que a cidade poderia fazer rapel, asa delta, balão. E dá certo. Entendeu? Isso dá certo, E tudo gerava emprego e renda. Com então, certeza. o que Simões hoje tem que se focar agora é trabalhar com ideias de gerar emprego e renda para a nossa população. O povo pede socorro, o povo clama por emprego e renda. Então está na hora dos futuros gestores, dos gestores começarem a ter uma visão empreendedora, né? Empreendedora, para que as coisas comecem a funcionar. Eu valorizo demais o jovem empreendedor, ou seja, aquele jovem que está ali lutando para conseguir uma vida melhor, uma vida digna, né? Que estuda e trabalha ao mesmo tempo e vai equilibrando. Com certeza vai ser um cara de sucesso algum dia, né? Mas isso é possível se houver um esforço agora e a oportunidade, né? Oportunidade. Eu sugeri à Câmara, à mesa diretora, que a gente fizesse algumas honrarias. Porque também é nossa obrigação honrar, condecorar. Com certeza. A valorizar, né? Valorizar. E uma das honrarias que eu queria, inclusive homenageando o ex-vereador e empresário, e grande empreendedor da nossa cidade, Francisco Thiago, seria o jovem empreendedor. Danilo, Geovan, você conseguir de 2020, com essa pandemia, dar sustentabilidade ao seu comércio, criar uma alternativa para a geração de emprego e renda. Então, um cara desse aí, ele é um grande empreendedor. Então, ele merece ser reconhecido pela Câmara Municipal de Simões. Com certeza. Então, Isso é verdade. É um desses outros projetos que eu estou batendo na tecla porque eu não posso fazer só, tem que se fazer em concordância com os vereadores. Tem que ser. Porque cada vereador vai escolher um jovem, 2 jovens para poder condecorar. Isso é verdade. Isso é verdade. O jovem que passou no FIES, no ProUni, que atingiu 900 e tantos pontos, né? Deveria receber uma honraria da Câmara. Exatamente. Até mesmo porque a motivação vai motivar com que outros também, né, se esforcem a ponto de receber também, né? Então, assim, e outra motiva. Quando você entrega bem aqui para uma Milka, um exemplo, isso aqui é um exemplo, a Milka. Quando você pega uma Milka daquela ali, que sai de um ponto, vai para um ponto maior, ele é audacioso. Exatamente. Ele é um grande empreendedor. Eu fiz isso agora no meio da pandemia. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que trazer Sebrae, Senai, curso de Empretec, valorizar essas pessoas que acreditam no nosso potencial econômico, que acreditam em Simões, entendeu? E preparar essas pessoas para que eles tenham a oportunidade de chegar junto ao Banco do Brasil, junto ao Banco do Nordeste, junto à Caixa Econômica e aumentar. Porque hoje é que ele trabalha num ponto alugado. Exatamente. Mas eu tenho certeza que quando ele tiver a oportunidade de ter o seu próprio estabelecimento, ele vai ter. E outra coisa, então, vai dobrar o faturamento, vai ter como empregar mais gente. Então, é isso que nós estamos prezando nesse momento agora. Exatamente. É essa visão empreendedora que eu falo, que nós temos que começar a colocar em prática. Valorizar as pessoas que foram fortes, que conseguiram passar essa pandemia, não fecharam seu comércio. E Simões está de parabéns. Agora mesmo, recentemente, quantas lojas, né, de roupas femininas, principalmente, não abriu de Simões. Abrindo, né? Outras se ampliando, né? Quantas lojas de Simões não abriu agora com a questão de variedades, de brindes, disso e daquilo, até descartáveis, uma loja nova só descartáveis. Então, e muitos deles também estão ampliando, né? Crescendo. Né? Então, assim, gera emprego. Gera, sim. Então, quando o município vem para dar apoio e apoiar também esses empreendedores, com certeza ele vai vender mais, vai valorizar mais. A sugestão do crescimento é quando há a oportunidade e o incentivo correto. Tem que ter. Está na hora de mudar o papel. E agora, como eu tinha falado que ia fazer ali para nós estar encerrando a nossa programação, quando eu falei que ia fazer 2 perguntas para o vereador Luciano aqui, né? A primeira pergunta, eu queria perguntar ao vereador Luciano, não é nada demais nem complicado, eu só queria perguntar para ele durante a trajetória política dele, né? Qual foi a obra que marcou, a obra que alguém pode passar e dizer assim, essa aqui foi conseguida através do vereador Luciano. O que foi? Teve algum aí? Conta para nós aí. Tem. A obra mais importante, que são várias. Essa da escola técnica mesmo, ela é importante. Importantíssima, na verdade. Mas a que me marcou,
marcou, mesmo. A iluminação do estado de Simões que está sendo gramada agora, mas a iluminação foi eu que consegui através do senador Almano Ferro, né? Agora, o que me comoveu, o que marcou, foi quando eu cheguei lá na comunidade Veredão, um povoado da Maria Preta, e quando eu chego no Veredão, conheci uma líder comunitária chamada Coleta. E lá no Veredão tinha um poço cavado por João Batista. E eu dizia, Coleta, vocês não votaram em mim, já passou a eleição, mas eu vim conhecer vocês aqui. O que era que vocês queriam para cá? Luciano, o que a gente acha mais ruim aqui é a gente ter o poço. É porque a ideia do vereador mesmo é atender o povo, né? A gente ter o poço e não ter água encanada na casa da gente. Eu disse, se eu conseguir toda a encanação com a Gespisa, vocês fazem um trabalho de mão de obra gratuita, vocês puxam água para vocês, com a orientação do engenheiro da Gespisa. Se você conseguir, a gente faz. Então, naquele dia, eu, seu Severino, ex-petista, pai de meu amigo Aguinaldo, tudo do PT, em memória os dois, e seu Severino de Anjo, mas não Nati, meu primo, e eu, nós estávamos no Veredão, e eu disse, pois Coleta, daqui a 15 dias chega toda a tubulação do Veredão. Então, essa obra me marcou. Foi daí aonde eu parti a acreditar que eu seria capaz de trazer todas as outras obras que eu já trouxe para Simões. Exatamente. Se eu somar o que eu já consegui para Simões, eu já consegui mais de 3 milhões de reais. Não são recursos oriundos pedindo ao prefeito para fazer, não. São recursos que eu vou em Teresina e digo, deputado, só voto em você se você me der obra tal. Deputado federal, sobe em você... Pronto, o Mano Ferro mesmo foi assim, o Mano Ferro, eu voto em você, mas eu queria o estado de futebol aos outros vereadores aí, né, aos outros vereadores que com certeza vão nos assistir, né, vocês já ficam atentos aí à dica do vereador Luciano, né, não é só o municipal, não, vocês vão lá em cima, vão lá atrás, lá em cima, lá, que é mais fácil de resolver lá. Ajuda o gestor, porque o próprio gestor... Vereadores de outras cidades, né? Agora mesmo eu consegui 8 mil metros de calçamento. Vamos calçar lá o Veredão agora. Isso é bacana demais. Né? Isso é bacana. Vamos calçar aqui uma parte na cidade e outra no Veredão. Então, veja bem, e o prefeito em nenhum momento ele causa empecilho. Pelo contrário, é um grande parceiro da gente. Então, isso é importante quando você consegue o benefício, porque também você está desafogando um pouco a estrutura administrativa. Para ter outra ideia e criar novas oportunidades. Isso é bacana, muito bacana. Vereador, é sempre rapaz, eu vou lhe convidar para vir outras vezes aí para a gente conversar, mas que é bacana demais conversar principalmente sobre esses temas políticos, né? E falando exatamente sobre essa questão política, né? Eu queria saber a respeito do seu ponto de vista para as próximas eleições. Há uma possibilidade de se candidatar pela cabeça, digamos assim, de prefeito? O povo quer saber, né? Rapaz, fazer uma história. Em 2024... está muito distante. Agora nós vamos passar agora por uma política de 2022. 2022, né? Aonde eu costumo dizer, a melhor fase que a gente está tendo agora, neste momento, é a ida do Ciro para a Casa Civil e o Wellington Dias ser governador. Foi muito positivo. Mas houve um rompimento. Eu costumo dizer que os deputados do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Alagoas, eu vejo que eles trabalham diferente. Meu amigo, se eu estou lá na Casa Civil, sou detentor das canetadas, para mandar recursos para o meu estado, né? Eu lá quero saber se é o Wellington que vai fazer, eu quero saber se o nosso povo é beneficiado. Então manda o recurso. Então não era para ocorrer essa briga desnecessária no Piauí. Então, no meu ponto de vista, eu acho que isso atrapalha. Porque acaba tendo o quê? Uma briga por quem dá mais, que acaba a obra não chegando, dificultando mais ainda. Na verdade, no normal, quem sofre é o povo. E quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Porque, às vezes, por desconfiança política, né? Ou por oposição mesmo. Justamente por isso, porque assim, o Ciro quer lançar um candidato, o Wellington quer lançar o seu candidato. Então, eu acho que eles deveriam discutir política lá na frente. Mas no momento agora era buscar resolver o problema do estado do Piauí. Rapaz, quando você via Lula presidente e o Wellington governador, as obras em Simões eram universidades chegando, asfalto chegando, asfalto para Caridade, Curral Novo,
A água encanada de Patos. Né? Qual o seu ponto de visão na política nacional? Não, eu acho assim, eu acho que o presidente que está aí hoje, ele infelizmente, ele comete alguns erros quando ele vai nos representar na hora da sua fala. Mas ele entrou e tinha todas as chances de ser um dos melhores presidentes do Brasil, pelo fato, mas complica muitas coisas. Né? Entendo. O cenário político atual na verdade, é bastante polêmico, na verdade, né? Exatamente por causa das extremas, né? E para não fugir da sua pergunta, para não achar que eu estou fugindo... eu já ia perguntar de novo. Certo? Você não achar que eu estou fugindo da pergunta da eleição 2024, que está muito... ia perguntar novamente. Infelizmente, a eleição 2024 está sendo discutida bastante. Nós temos aqui de 2008 até esse mandato de Zé Ulisses, que ainda falta 3 anos... Falta um tempo ainda. Que foi coordenada, Simões, administrada pela família Abdias. Uma família do qual tenho maior admiração, respeito. Pessoas respeitosas e respeitadas também. Inclusive, fui líder do governo deles. Eu acho que no momento mais difícil que eles se encontravam, mas eu estava lá para defendê-los e defender eles. Sobre candidatura de prefeito, quem não quer ser prefeito? Né? Então, veja bem, essa pergunta ela também tem que ser direcionada à população. Exatamente. É uma pergunta do povo, né? À população. É uma pergunta do povo, né? A população julga e diz o seguinte: são 9 vereadores, mas os vereadores não têm coragem de ser candidato. Aí eu faço a pergunta de volta. E se sair um vereador candidato, a população vai ter coragem de votar? Eu acredito que de acordo com a população, vota sim. Entendeu? Vota sim por quê? Vai depender da pessoa e do que ele tem trazido de benefício para a população no município, entendeu? Então, assim... Então, com certeza, né? Vamos continuar nosso trabalho, pé no chão. Exatamente. Não é fácil. Minhas ideias, como eu comentei aqui algumas, são ideias importantes. Eu sou muito sonhador. Eu não tenho medo da queda. Eu acredito que você tem que sonhar. Quando você sonha alto... E se você for observar a história dos maiores empreendedores... Na vida empreendedora é um exemplo disso, porque a vida não deixa... Né, tudo que você faz na vida é uma questão de empreendedorismo, é de crescimento, na verdade. Né? Se você observar, a maioria dos empreendedores de sucesso, das pessoas de sucesso, elas tiveram fracasso primeiro para poder valorizar o sucesso. É isso? Então, assim, quando você sonha alto. Ah, mas eu não consegui realizar o meu sonho. Aí você tentou. Estabelecer então, uma meta, eu acho que Simões, vou voltar a dizer aqui, eu acho que Simões está na hora de começar a administrar de uma forma empreendedora. Eu posso até estar cometendo um erro na minha fala, em dar esta dica, mas o povo clama por emprego. É o essencial. Tem que ter, na verdade, né? Tem que ter. Então, imagina assim, Doge, quantos empregos Doge não gera ali? A colaboração para o município é absurda, né? Mais de 120 empregos Doge, né? Muitos empregos. Então, imagina Simões convidando uma outra empresa para vir se instalar em Simões. Instalar em Simões, exatamente. Ah, mas Doge vai deixar de vender? Não, ninguém vai deixar de vender. Vai não. Então, quantos empregos não vai gerar? Tem espaço para todo mundo, né? Então, está na hora de você buscar parceria. Está na hora de você buscar... Rapaz, você tem bem aqui em Araripina, cidade vizinha. Raimundo Pimentel. Casa Bahia, Magazine Luiza. Tudo lá, né? Tudo. E nós vamos ter a concentração de ferro, a 4ª maior jazida de ferro do mundo. Que vai gerar aqui, em Simões e região, um impacto econômico absurdo. Nós vamos ter um porto seco entre Nascente e Monte Santo e Simões, onde passa os 14 quilômetros da nossa ferrovia. Um porto seco é como se fosse um posto fiscal daquele. Aí chama porto seco, porque não tem mar. Mas é lá onde vai ser, lá onde vai chegar os contêineres com as riquezas do Brasil chegando para o Piauí, e vai ser colocada lá, e lá é onde vai vir a riqueza do Piauí, que vai ser levada para o Pecém e Suape. Exatamente. Então, assim, se você tem que olhar para Simões lá na frente.
Quando você vê Simões lá na frente, você vê Simões com essa universidade pronta. Pois é. Você vê Simões com curso de medicina. Quem é que não quer o pai de família? Eu acho que o principal problema da política hoje em dia, dos políticos, não da política, dos políticos, é que a maioria deles eles têm uma visão muito curta, né? Eles pensam só em momentos. Por exemplo, a maioria deles não pensa em Simões daqui a 10 anos. Pois é. Né? O cara pensa daqui a uma semana, daqui a um ano. Porque se você não pensar, se você não projetar a sua cidade... Olha, veja bem... Não sou contra, vou voltar a dizer para depois não interpretarem mal. Sou aliado dos Abdias, sou do partido do prefeito Zé Ulisses, sou amigo do prefeito Zé Ulisses. Mas será que não estava na hora dos Abdias dar um passo mais alto e dar oportunidade a outras pessoas, não? Realmente. O que seria o passo mais alto, Danilo, Giovan? Deputado estadual, deputado federal. Imagina Simões com deputado estadual. Seria outro patamar, na verdade. Imagina essas cidades vizinhas. De mais projeto, de mais, né? Entendeu? Mais recursos, né? Era um sonho que eu tinha. Eu sempre botei. Você pode procurar no meu Facebook que está lá. Eu acho que em 2010, 2011 eu colocava Simões, candidato, Curral Novo, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí. Está na hora da gente ter um deputado estadual. Porque quando você está lá na Assembleia, discussando, você vai falar do ferro que é de Simões. Exatamente. Que é de Curral Novo. E vai atenção. Você vai falar no maior parque eólico que tem no Piauí, que está concentrado em Simões. Você vai falar de um festival de eventos que acontece aqui, porque festivais só acontecem em cidades históricas no Piauí, como Pedro II e outras aí. Então, quando você vai falar, quando você está lá, você está representando. Quantas vezes os deputados que nós votamos, como eu votei em Dr. Francisco, aí votaram outros, Georgiano, outros votaram, fala em Simões de uma forma grande, que Simões é uma cidade grande, que Simões tem um potencial enorme, que Simões precisa disso, precisa daquilo. Tem, na verdade, né? Então fica a dica também. Eu acho assim, o povo cobrar eu acho também, que está né? na hora também de nós políticos, da base política, aqui, nós que somos representantes do povo, começar a pensar nesse futuro, nessa questão de ter a coragem de ter um deputado estadual. Porque sim, você é detentor de tantas emendas. Se for falar a respeito da questão populacional, essa cidade tu vem aqui e dá para eleger tranquilo, né? Dá, se você tem condição de fazer um trabalho. Né? Tudo bem, agora que essa eleição não, porque tá muito próxima. Mas esse trabalho era para ter sido acontecido, ó. Há muitos anos. Muito tempo, isso é verdade. Há muitos anos. Isso é verdade. Pois é, vereador Luciano, rapaz, é o seguinte, foi um prazer enorme convidar você aqui para, né, fazer a abertura da nossa programação, né? E uma última pergunta, uma pergunta simples e exata, e eu sei que você não vai se embanar não, que você é um cara que tem uma boa índole, na verdade, né? E a pergunta é exatamente essa, a sua conduta, né? A sua índole também, principalmente familiar, e a sua honestidade é questionável? Eu acho que quem está na política, ele infelizmente as pessoas lhe vê com outros olhos. Vai depender de quem olha, né? De quem olha. Eu acho. Então, assim, é como eu falei antes. Eu não sou um Deus, tenho uma fé. Seres humanos têm problemas, não tem jeito, né? Tenho uma fé, acredito muito em Deus, tenho uma fé grande, muito grande, entendeu? Mas quem me conhece, e quem sabe a minha história política em Simões, sabe o quanto eu sou uma pessoa do social. Uma pessoa que gosta, eu sou amigo. Tem pessoas que votaram em mim, não votam mais, mas eu não deixo de falar. Tem pessoas que não gostam de mim, mas também não deixo de falar. Que não concordam com o meu pensamento político, mas também não vou debater. Mas hoje eu acho assim, que todo político, né, todo político, todo político as pessoas atiram as pedras. Né? Então a gente tem que receber as pedras. Mas do seu pessoal, não, é questionável? Não, de forma nenhuma. Então tá certo, agora foi esclarecido, entendeu? De forma nenhuma. Pronto, maravilha. Se for, eu não estou sabendo. Né? É que essa pergunta geralmente ela é pessoal, na verdade. É verdade. O que as pessoas falam da gente não importa, né? Não importa, sabe por quê? Às vezes as pessoas acham ruim porque fulano andou falando mal de mim. Rapaz, se eu me conheço, eu não posso ligar para quem anda falando mal de mim, não, porque eu me conheço. Quando eu acho ruim, é sinal que eu não me conheço, né? Então isso é bacana, porque quando a pessoa se conhece de verdade, então
não precisa de questionamento, ou seja, alguém vai lançar uma pedra, não tem problema. Você vai ter a sua índole ali, você vai ter os seus valores familiares, seus valores cristãos. Nós temos esse privilégio aqui, né, de termos uma família, né, tradicional, né, que hoje em dia também é uma complicação absurda. Inclusive o Partido Progressista também é de direita, né, e centro-direita, e que defende também os valores cristãos, né, os valores de família, e uma série de coisas aí que só fundamenta a sociedade, na verdade. É a raiz da sociedade. Porque uma árvore sem raiz, quando vier o primeiro vento, ela cai, né? Mas se a raiz dela for firme, o vento vai vir, não vai nem mas você falou a questão de família aí, e eu vou dizer a você, existem muitas contradições. Existe. Eu duvido se um gay declarar apoio para Bolsonaro, e se ele tiver uma expressão grande, se ele não quer, ele quer. Com certeza. Ele quer, porque ele quer ser eleito. Exatamente. Então, assim, as pessoas... E, na verdade, as pessoas confundem. Hoje existe muito fake news. As pessoas confundem... Tudo que acontece de ruim, a julga só é o PT, né, que apoia. O PT que é culpado. O PT, não, eu acho que não é assim também, não. Eu acho que a gente não pode discriminar ninguém. E outra coisa, quando eu falo de valores de família, eu não me refiro à ideologia de gênero nem à sexualidade de ninguém, né? Eu me refiro ali a um grupo de pessoas que habitam dentro de uma casa que tem uma intimidade, né, e uma firmeza. Isso. Que diante dos problemas elas estão ali para se conversar e se resolver. A gente está vivendo um mundo muito difícil. Realmente. Mas eu sigo o que o meu pai me ensinou e minha mãe me ensinou. Isso que se retrata então, eu quero passar para meus filhos... família tradicional, na verdade. Né? Isso. Porque eu tenho uma filha também, eu quero passar isso para ela, né? Os valores cristãos, os valores familiares. Doutor Luciano, deixa a sua mensagem final aqui, né? Para uma dessas câmeras aí. Só aqui agradecer mais uma vez. Da próxima vez, Danilo, Giovan, eu tive que sair uma correria para ver ali a plantação da cebola do amigo ali da Maria Preta. Eu gosto muito disso, como eu já falei. E aí não tive nem tempo de me maquiar, de me preparar, de tirar a barba. Mas eu fico muito feliz, fico muito honrado em fazer Luciano, parte... aquela questão não, aqui é a realidade nua e crua, né? De fazer parte desse primeiro programa, Sertão Atual, desse podcast. Isso, maravilha. Dizer mais uma vez que eu sempre fui um fã da comunicação. Muito importante, na verdade. Já tive até um programa na rádio, mas na época tava tão sucesso que o Hélio disse, vamos fechar esse programa. Tô brincando aí, professor Hélio. Mas isso aqui em Simões, ela precisa ser continuado. Precisa ter. E a gente precisa de apoio, inclusive, né? De patrocínio, porque, rapaz, é complicado. Mas, se vocês vierem aqui nos patrocinar, eu tenho certeza que vocês vão ficar... Não, com certeza. Os patrocínios irão aparecer, exatamente. Porque eu acredito que é uma nova modalidade de comunicação, que Simões não tinha ainda. Eu já vinha falando com o Danilo há muito tempo sobre isso e incentivando até ele. Danilo, a gente tem que ter coragem. Rapaz, quem trouxe a internet para Simões foi eu. Isso é bom demais, é bacana. A primeira escola de informática de Simões, quem trouxe basicamente foi eu. Eu não fui a primeira escola, mas eu fui a primeira pessoa de Simões que tive a coragem de botar uma escola de informática em Simões. Isso é bacana. E a internet de Simões quem trouxe foi eu através do telefone fixo. Tu lembra, Danilo, ainda? Telefone fixo. Então, eu tive que sair da área da informatização. A maioria das logomarcas que existem em Simões hoje foi criada por mim. Eu criava uma lista telefônica e naquela lista telefônica eu saía vendendo de casa em casa. Isso é bacana. Quando eu vejo uma lista daquela na casa de alguém, eu fico emocionado. Só isso aqui foi eu que fiz. Apesar de eu não ter guardado nenhuma, né? Que era para ter guardado. Mas eu fazia. E na lista tinha os telefones. E a cada telefone A, B, aí tinha as propagandas. Tal, as propagandas. Então vocês aqui têm que ter esse poder de vender sonhos. Vender sonhos, exatamente. Então isso aqui é um sonho, né? Que está virando realidade e que está na hora de vocês venderem. Então trazer temas bons, importantes, para que as pessoas assistam e convidar vários segmentos da sociedade para que ela possa... A gente está só conversando. Expondo professores, aqui vai vir professores, diretores, né? Inclusive aposentados que tem aí, que são ícones na sociedade, na verdade, né?
Vamos trazer comerciantes, vamos trazer empreendedores, vamos trazer padres, vamos trazer pastores, vamos trazer a região também, outras regiões, Marcolândia, o pessoal que vai trazer algum interesse. Exatamente. Uma oportunidade de um governador, de um deputado tá passando aqui, a gente vai estar chamando, com certeza. Esse bate-papo, né? E para isso a gente vai contar com o apoio de todo mundo. Tranquilo. Né? Eu, como eu disse a Danilo, assim, independentemente da Câmara, certo? Eu vou ver com minha assessoria, mas com certeza eu irei dar uma ajuda sim. Com certeza. Agora, é como eu falo, faça como eu fazia antes. Eu fazia as agendas, conseguia o patrocínio só para imprimir. Mas depois eu tinha que sair de casa em casa para vender naquela agenda e convencendo a pessoa a comprar aquela agenda. E quando a pessoa comprava a agenda, que chegava um vizinho na casa dela e via aquela agenda, disse: tu comprou aquela... A agenda era tão ciumenta que dizia: me empresta tua agenda. Não, que vai perder. Desse jeito. Então, eu tinha uma coisa exclusiva. Eu tinha todos os telefones de Simões, eu saía de casa em casa. Posso colocar seu telefone na agenda, na lista de telefones do município? Pode não. E aquela pessoa que a gente não botava no nome, a gente especificava: não autorizado. Simples, né? A maioria, é claro que a maioria autorizava. Mas a gente corria atrás. Qual era o nosso objetivo? Fazer a propaganda dos comerciantes. E naquele tempo os comerciantes eram mais fracos. Era assim. Né? Não tinha uma visão empreendedora. E hoje tem. Então, para isso, vocês têm que também ir lá na pessoa. Chegar para a pessoa. Mostrar que realmente isso aqui é um sonho que está virando realidade, que vai longe. Exatamente. Aí daqui a pouco aquele comerciante que não aceita, ele vai estar doido para entrar e não tem mais tempo. Não tem mais vaga, né? Você vai bem aqui em Marcolândia. Você chega em Marcolândia, ali tem uma parte lá que faz um peixe. Um peixe muito bom. Você já foram lá comer o peixe? Já lá? Comi, já. Pronto, você chega lá hoje, aí você vê as propagandas na parede, né, dos comércios. R$600 por ano, né? Mas não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Então, com certeza, ele ofereceu a alguém que não quis, que hoje quer colocar, mas não tem mais espaço. Mais espaço, né? Então, vocês têm que ter essa coragem, andar e com certeza... Vai dar tudo certo. Na verdade, já deu, né? Por isso que a gente está aqui. Sou um grande defensor desse programa, da TV, principalmente, e sempre disse a Danilo: ele pode contar comigo, que eu estou aqui para ajudar. E é uma nova adaptação. As pessoas ainda vão se adaptar a essa nova tecnologia. É uma coisa nova, na verdade. Depois que se adaptar, com certeza é só correr pro abraço. Na hora. Pode agradecer a galera aí. Então, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Giovan. Fico muito feliz em fazer parte deste primeiro, de estrear esse postcard. Espero que as suas perguntas, né, e as minhas respostas tenham esclarecido a nossa sociedade, certo? Espero que a sociedade também assista e que antes de julgar, né, assista bem direitinho o programa para depois dizer se eu agi com a verdade ou não aqui. Tá certo. Mas eu volto a dizer sobre a questão política que eu sou defensor do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Na verdade, todos nós, né? Então, eu sonho... Todos nós que eu digo que está aqui, né? Eu sonho com desenvolvimento. Então, eu vejo Simões daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É isso aí. O pensamento político tem que ser esse, na verdade, né? É verdade. Pois é, pessoal. Eu agradeço aqui também ao vereador Luciano pela oportunidade de nos conceder a honra, né, da entrevista aqui no nosso podcast, Sertão Podcast, aqui na TV Sertão Atual, pessoal. Não perca nenhum só programa, porque eu tenho certeza que vai ser mais que proveitoso. Vamos estar trazendo aí... pessoas ilustres aqui da nossa sociedade para estar esclarecendo muitos assuntos para nós, muitos temas religiosos, temas políticos também, né? Vamos estar trazendo também os blogueiros da região, aí os destaques principais, e pode contar com a gente aí. Tamo junto, é nóis! Você curtiu o Sertão Podcast na Web TV Sertão Atual, genuinamente piauiense.